Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, olha, talvez soe bem familiar para muita gente, mesmo que o nome seja novo: a hiperindependência. Sabe aquela sensação? É um peso, né? Uma pressão constante de ter que dar conta de absolutamente tudo, o tempo todo sem poder falhar. Pois é, vamos pensar nisso por um instante. Um mecanismo de proteção que foi construído, sabe, peça por peça com base em experiências que a gente viveu. Uma verdadeira armadura que um dia foi super necessária para sobreviver. E é aqui que a conversa fica séria. Essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. Como algo que um dia nos protegeu pode de repente começar a nos aprisionar? Então, para a gente entender a fundo a hiperindependência, é muito importante saber que ela não é só ser autossuficiente, não mesmo. Ela é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência que foi aprendida quase sempre em momentos bem difíceis da vida. E aqui está a diferença fundamental. Não se trata de ser uma pessoa forte e independente de um jeito saudável, mas sim de uma recusa quase compulsiva em aceitar qualquer tipo de ajuda. Ela nasce daquela crença lá no fundo, de que depender de alguém é, de alguma forma, perigoso. Olha só, a diferença fica muito clara aqui, né? A independência saudável permite que a gente seja autônomo e, ao mesmo tempo, conectado com as pessoas. Já a hiperindependência, ela isola. Pensa assim, uma coisa é escolher caminhar por conta própria de vez em quando. Outra, bem diferente, é sentir que não existe nenhuma outra opção segura a não ser caminhar sempre só. E como é que a gente vê isso no dia a dia? Bom, com sinais como estes aqui. É aquela pessoa que pega todos os projetos para si, que nunca delega nada, que está sempre dizendo tá tudo bem, mesmo quando, por dentro, o mundo está desabando. E esse padrão, inevitavelmente, leva direto para o esgotamento. E aqui a gente chega num ponto muito importante. Essa armadura toda que um dia foi tão útil para proteger, ela vem com um custo altíssimo. Porque ela não só nos protege do perigo, ela também nos impede de receber aquilo que a gente mais precisa: conexão e apoio. O resultado dessa autossuficiência levada ao extremo é um ciclo vicioso de exaustão. O burnout é quase uma consequência certa. A ansiedade de ter que controlar tudo, a solidão, mesmo quando se está rodeado de gente, tudo isso vira companhia constante e, claro, acaba desgastando todos os relacionamentos. Essa frase resume tudo, não acha? A solução que a gente encontrou para uma dor do passado acaba se tornando o que impede a nossa cura e a nossa conexão no futuro. A armadura fica pesada demais e a gente acaba preso dentro dela. E esse é o grande paradoxo. É o nó da questão. Na tentativa de se proteger a todo custo, a pessoa acaba ignorando uma necessidade humana super básica, a de ter apoio, de se conectar. É como se, para se manter em segurança, fosse preciso abandonar uma parte essencial de si. Ok, agora a gente vai mais fundo para a origem de tudo isso. E é importante a gente abordar esse ponto com muito cuidado. Hiperindependência não é uma falha de caráter, tá? É uma adaptação, uma resposta muito inteligente a circunstâncias que, em algum momento, não foram nada seguras. Geralmente, o processo de construção desse escudo segue mais ou menos esses passos. Uma experiência lá no começo da vida, como abandono ou ter que virar o adulto da casa muito cedo, e isso ensina uma lição muito dura. Só posso contar comigo. E o nosso cérebro, que é uma máquina de nos proteger, transforma essa lição no modo padrão de operar. A parentificação é um exemplo clássico disso. Imagina só a cena. Uma criança que precisa cuidar dos pais. Ela aprende na prática que as suas próprias necessidades não importam, não são prioridade. Ela aprende a ser a rocha, a pessoa que dá o suporte, e acaba internalizando que não existe espaço para ela ser vulnerável e receber cuidado. E olha, tem uma explicação bem biológica para isso, lá no nosso cérebro. A amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio interno, fica super sensível. Ela começa a disparar não só para perigos reais, físicos, mas também para perigos emocionais, como a simples possibilidade de depender de alguém e se decepcionar. A vulnerabilidade se torna literalmente uma ameaça à sobrevivência na percepção do cérebro. Mas a boa notícia, e sempre tem boa notícia, é que, do mesmo jeito que o cérebro aprendeu a se proteger se isolando, ele também pode aprender a se sentir seguro na conexão. A cura não é sobre se tornar dependente de ninguém, é sobre caminhar em direção à interdependência, que é algo muito mais saudável. O primeiro grande passo é uma mudança de mentalidade, uma virada de chave. A força de verdade não está em aguentar o peso do mundo nas costas, mas sim em ter a coragem de ser vulnerável e admitir que precisa compartilhar um pouco desse peso. Certo. Mas como a gente começa?
O caminho tem alguns passos bem práticos e possíveis. Primeiro, é só reconhecer o padrão, olhar para ele sem crítica, sem julgamento. Depois, começar a questionar aquela vozinha interna que fica dizendo: você tem que fazer tudo sem ajuda. E aí vem a prática. Essa ideia de micro-vulnerabilidades é simplesmente genial. Porque não precisa começar contando seus medos mais profundos para alguém. Começa pequeno, deixa alguém segurar a porta para você, aceita um elogio sem se justificar, pede um favorzinho para um amigo. Cada pequena experiência positiva como essa ajuda a reescrever o roteiro no cérebro, mostrando que receber ajuda é seguro. E claro, é muito importante dizer que, para muita gente, o apoio profissional é o que realmente transforma. Terapias como a TCC, por exemplo, ajudam a desafiar aqueles pensamentos automáticos. O EMDR pode ajudar a processar as memórias que estão lá na raiz do medo, e outras terapias ajudam a reconstruir, tijolinho por tijolinho, a capacidade de confiar e de se conectar de novo. E pra gente ir terminando, fica esse pensamento que eu acho muito reconfortante. Curar não significa que a gente perde a nossa força, pelo contrário, a gente expande essa força. Significa que a gente finalmente abre um espaço para que as outras pessoas também possam chegar e nos oferecer apoio. Fica aí essa reflexão. Talvez a verdadeira medida da nossa força não seja o quão alto a gente consegue erguer o nosso escudo, mas sim quando a gente encontra a coragem de finalmente baixá-lo um pouco. Muito obrigado pela companhia nessa conversa